Eu tenho atendido muitas pessoas, tanto individualmente como através de mensagens, quanto de consultas, e tenho observado os aspectos do medo que estão embutidos nesses sintomas, nesse sofrimento hoje em relação à pandemia que nós estamos enfrentando. Eu tenho refletido sobre uma coisa que eu acho muito importante. Essa pandemia, ela é um agente deflagrador, ou seja, ela estimula aqueles núcleos, aquele sofrimento, aquelas dificuldades que nós já trazemos nas nossas vidas, né, acumulando ao longo da vida. Quando nós deparamos com essa situação coletiva, essa situação de medo, essa situação de uma ameaça real, essa ameaça real vai acionar esses núcleos que são núcleos de experiências antigas, quer seja na infância, quer seja ao longo da vida, quer seja momentos difíceis que já passamos, até de ameaça que já pudemos ter tido em algum momento da nossa vida. Entender essa situação da pandemia, é necessário também entender como está nossa vida. O que eu tenho feito com a minha vida emocional? O que eu tenho feito em favor de organizar meu campo emocional, organizar minha capacidade de qualidade de vida emocional? Então, essa é a pergunta. Claro, eu posso ficar até querendo culpabilizar o tempo todo aquilo que está fora, aquilo que foi o que deflagrou uma crise, deflagrou uma depressão, deflagrou uma ansiedade. Isso é uma atitude que na maioria das vezes as pessoas têm, mas vamos se perguntar também o que eu tenho feito da minha vida emocional até aqui? O que eu tenho feito? Será que eu estou cuidando do meu emocional? Será que eu estou resolvendo as minhas questões mais fundamentais? Será que eu estou me relacionando bem com o meu marido, ou com minha esposa, ou com meus filhos? Será que eu não estou acumulando dificuldades, queixas, irritabilidades que ao longo da minha vida eu venho acumulando, e quando chega um momento de crise, uma pandemia, uma crise coletiva, então tudo aquilo que vinha se acumulando e que vinha me fazendo sofrer, mesmo eu sem dar conta que aquilo estava me fazendo sofrer, então a crise externa deflagra uma crise crônica. Até paradoxal falar crise crônica, mas é porque eu estava vivendo todo esse sofrimento, acumulando ressentimentos, acumulando raivas, acumulando irritabilidades, acumulando insatisfações, acumulando frustrações. Então, para eu poder viver hoje, lidar bem com essa crise que está acontecendo no meio coletivo, no meio da sociedade, eu preciso estar limpa por dentro, eu preciso estar com a minha capacidade de fluir meu emocional positivo, de fluir as minhas conquistas nas relações, no sentido de estar bem com as pessoas, de estar zerada com os meus ressentimentos, porque o ressentimento ele destrói por dentro. Eu vou acumulando aquela mágoa, aquela queixa, eu vou arrastando aquilo dentro de mim, e que, na verdade, a pessoa que está fazendo isso, que está tendo aquele ressentimento, é a mais prejudicada, porque ela está como quase que um veneno interno, ela está detonando as suas estruturas internas, tanto dos órgãos como um todo, das emoções, do bem-estar, da qualidade de vida. Então, o ressentimento, ele é um veneno interno que às vezes eu carrego ele por a vida inteira, e quando surge uma situação externa que venha a deflagrar um sofrimento, aquele veneno ele fica mais potente, porque vai associar aquilo que eu já venho vivendo até então com algo que está chegando na minha vida naquele momento. Então, viver uma crise externa, coletiva, é necessário que eu esteja trabalhando o meu emocional constantemente. Sobretudo, tendo pensamentos positivos, tendo uma capacidade ímpar e importante de gratidão, uma capacidade de perdão daquilo que eu achei que eu fui prejudicada, porque quando eu
eu invisto, eu fico focada no ressentimento, na mágoa, na insatisfação, eu estou desarticulando todos os meus mecanismos saudáveis a ponto de, quando eles forem necessários, como numa crise, por exemplo, uma crise de um Covid, de uma crise coletiva, os meus mecanismos vão estar falhando. Os mecanismos saudáveis, eles são importantes e eles precisam estar permanentemente sendo revistos, sendo recolocados no lugar, que são nosso sistema neuroendócrino emocional, por exemplo. Eu tenho que estar com as minhas emoções apaziguadas para poder meu organismo, meu sistema da tireoide, meu sistema da minha hipófise, que controla todos os meus hormônios, que controla a supraadrenal, que é uma glândula que secreta o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se eu vinha o tempo todo estressada, com raiva, com ressentimento, essa glândula que secreta o cortisol ela vai quase que entrar em exaustão. Então, quando vem um agente externo, o meu corpo, o meu sistema de defesa, meus sistemas saudáveis não vão conseguir estar prontos para poder me defender daquela crise externa. Então, qual é a solução? Eu não tenho como controlar o que está lá fora. Provavelmente eu nem sei exatamente o que pode estar acontecendo lá fora em termos de uma crise mais mundial, mas eu posso controlar o que está aqui dentro, o que está dentro de mim, o que eu tenho acesso. Então, para eu enfrentar uma crise mundial, uma crise de um coronavírus, de uma crise de uma situação de estresse coletivo, eu preciso estar com o meu organismo preparado, harmonizado, apaziguado. Porque quando eu carreguei, e se eu venho, se eu estou carregando todo esse estresse de uma forma crônica, eu não vou estar com a saúde suficiente, emocional e corporal, mente e corpo, para fazer frente a uma situação de estresse externo. Outra coisa muito importante que a gente precisa incluir nesse raciocínio da questão de como eu lido com o estresse coletivo, com o estresse de uma situação pandêmica, é eu também me perguntar como estão as minhas vibrações do meu coração, minhas ondas eletromagnéticas emitidas pelo meu coração, pelo meu cérebro, pelas ondas eletromagnéticas que eu estou captando através da minha pineal e disseminando isso numa proposta de harmonia do meu corpo. Então, eu preciso me perguntar isso, porque as ondas eletromagnéticas emitidas por todas as nossas células, por todos os nossos sistemas orgânicos, sobretudo pelo sistema cardíaco, que está emitindo permanentemente essas ondas, e meu sistema cerebral, que tem, através dos meus pensamentos, direcionamento das minhas proposições como pessoa, se eu sou uma pessoa otimista, se eu sou uma pessoa que deseja o bem, se sou uma pessoa que não tenho ressentimento, isso tudo vai contribuir para que meu sistema vibracional, ou seja, o meu corpo vibracional, o meu campo vibracional, lembrando que eu estou falando desse campo vibracional porque ele faz parte da terapia transessencial. Então, esse conjunto de ondas eletromagnéticas, dessas irradiações eletromagnéticas, provenientes do meu coração, do meu cérebro, de todas as minhas células, de todos os meus órgãos, isso precisa estar equilibrado, isso precisa estar harmonizado. E como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso estar em processo permanente e dinâmico de harmonização? Porque a harmonização não é um lugar fixo. Harmonizar meu sistema vibracional, minhas ondas eletromagnéticas, minhas emissões de ondas eletromagnéticas é um processo dinâmico. Cada dia eu preciso estar revisando meus sentimentos, as minhas emoções, revisando aquilo que eu estou me empenhando de fazer, positivamente. Acordar de manhã e pensar, o que é que eu posso fazer de melhor hoje? Como é que eu posso trabalhar hoje aquela dificuldade que eu tenho
com meu companheiro, com a minha companheira. Acordar se perguntando como é que eu posso lidar melhor com as dificuldades com um filho adolescente, que normalmente pode causar algumas dificuldades nesse sentido. Acordar se perguntando, nesse momento presente da minha vida, eu estou com minhas questões antigas resolvidas? Tem alguma coisa pendente na minha relação com o meu marido e com a minha mulher? Tem alguma coisa que está me fazendo sofrer, que eu não estou conseguindo falar? Estou fugindo, né? Estou me afastando desse companheiro, dessa companheira, porque eu não estou conseguindo lidar com aquela situação que eu tenha, talvez um ressentimento, uma mágoa, uma queixa em relação a essa outra pessoa. Porque, gente, quando vem uma crise externa que me obriga a ter um isolamento, a conviver mais com aquela pessoa, com aquele marido, com aquela esposa, eu vou estar tendo que lidar mais de frente com as situações. E muitas vezes vai evidenciar algo que são coisas antigas. Não é que esse momento necessariamente provoca desentendimentos. O momento presente de uma crise, de um isolamento, de uma quarentena, de uma dificuldade de lidar com a vida normal, isso enfatiza, isso reforça aquilo que já estava adormecido internamente e que provavelmente não estava sendo cuidado. Então, cuidar da minha relação de uma forma viva, de uma forma dinâmica, de uma forma com disposição para poder me harmonizar com esse outro. Isso é a forma mais eficiente de eu lidar com as minhas crises e com as crises que eu posso estar vivendo em relação ao mundo. Tem algumas situações que eu tenho acompanhado de pessoas que estão tendo dificuldades no trabalho nesse momento de pandemia. Geralmente, essas questões estão relacionadas ao relacionamento entre os próprios colegas e também com a chefia. O que é que acontece? Numa situação de exceção, que é essa nossa, né, desse momento presente, as pessoas começam a desenvolver medo. Tanto quem está chefiando e quem é chefiado começa a acirrar os desentendimentos. Porque quando nós estamos com medo, o nosso sistema psicoemocional, ele cria defesas. O medo faz com que a gente comece a criar mecanismos de defesa. E muitas vezes esses mecanismos podem gerar uma irritabilidade, gerar uma agressividade com o outro, gerar uma não aceitação das razões ou das situações do outro. Então, isso tudo vai exacerbando uma situação de desentendimento. Então, nesse desentendimento, a pessoa, tanto que está chefiando, que está chefiado, começa a se fechar e a se queixar do outro, achando que o problema está no outro. O problema está naquela pessoa que não está deixando acontecer situações de facilitar ou mesmo de permitir que vá fazer um teletrabalho, um trabalho em casa, ou então vá exigir que a pessoa faça determinadas condutas que não eram normalmente exigidas antes. Mas nessa situação de crise geral, como está todo mundo com medo, como está todo mundo se escondendo para se defender, até às vezes inconscientemente, porque o perigo está lá fora, mas nós começamos a acionar os possíveis perigos que estão na nossa memória, né? Nos perigos dos arquivos de memória, que quando criança nós vivemos situações que nos ameaçaram, como adolescente ou mesmo como adulto, situações que ficaram pendentes e eu não consegui resolver. Um outro exemplo muito frequente que eu tenho acompanhado é que numa relação de casal, muitas vezes existem queixa de que o outro não dá atenção, sobretudo a mulher se queixa de formas diferentes que o homem, né, que o psiquismo masculino lida na relação. Então, a mulher se queixa de não receber
atenção suficiente, não receber carinho, se queixa de que esse companheiro não está escutando as suas demandas, o seu sofrimento psíquico. Por sua vez, o homem, percebendo que existem queixas, ele se fecha, ele também não aciona essa capacidade de diálogo, que seria muito importante nesse momento. Então, no momento em que o externo está pressionando as nossas vidas, mais do que nunca se faz a necessidade do diálogo entre os casais, do diálogo entre os irmãos, do diálogo entre os filhos, pais e filhos. Então, esse diálogo, ele é o cerne de uma superação. Porque se nós estamos acuados por uma situação externa, com medo, com receio, se sentindo ameaçado, mas não temos espaço nessa relação mais íntima para poder colocar nossas dores, então esse receio, esses medos vão crescendo. Então, nesse momento é muito importante, independente desse psiquismo masculino ou feminino, dessa forma de ser, que cada um tem uma forma diferente, vamos abrir mão de ranços, de ressentimentos, de queixas, e vamos perguntar a esse outro, será que seria possível a gente conversar mais sobre isso? Será que seria possível a gente investir nesse diálogo, cada um escutando o que é necessário, o que é importante para o outro? Porque nesse diálogo, não é um diálogo para se queixar, nem para acusar o outro. Pelo contrário, é um diálogo para a gente querer escutar as necessidades desse outro. Tem um psicólogo que fala, né, da comunicação não violenta. O que é uma comunicação não violenta? É quando eu, numa conversa, num diálogo, eu escuto o outro e eu quero, naquele momento em que estou escutando, eu me perguntar o que é que realmente essa pessoa está me dizendo. Qual é realmente a necessidade dessa pessoa. Imagina o seguinte, se os dois lados estiverem se perguntando isso, qual é a necessidade dessa pessoa que está conversando comigo? A mulher perguntar ou ficar se perguntando, né, ao escutar o marido, e vice-versa, o marido ficar se perguntando ao escutar a sua esposa, dizer, o que fulano ou fulana está me querendo dizer? Qual é a emoção, qual é o sofrimento que está povoando naquele momento essa pessoa que está me falando das suas dificuldades? Porque isso é diferente de eu estar conversando com a pessoa, enquanto a pessoa está falando, eu estar já elaborando o que eu tenho que responder e o que eu tenho que confrontar. Você percebe? Quando eu fico elaborando o tempo todo o que eu tenho que responder ou tenho que me defender, eu não estou escutando a pessoa. Então, dialogar é escutar a necessidade do outro, dos dois lados, e ao escutar essa necessidade, eu me perguntar comigo mesmo o que é que eu posso fazer para corresponder a essa necessidade do outro. Porque essa necessidade que aquela pessoa está colocando é real. Pode ser que eu não concorde, pode ser que eu diga, eu não sinto a mesma coisa, mas ela está dizendo algo que é real para ela. Então, se uma mulher diz para o marido que gostaria de conversar mais com ele, gostaria de saber das emoções dele, gostaria de poder falar das suas próprias emoções, isso é real. Se um homem disser para uma mulher, eu gostaria que você reclamasse menos, que você pudesse entender a minha forma de ser, que não necessariamente é a mesma forma de uma mulher funcionar, ele está dizendo algo que é real. Mesmo que a mulher discorde, mas ela precisa ouvir isso, precisa escutar com o coração, escutar com a mente, escutar aberto para querer entender essa outra pessoa. Então, numa situação de crise, o diálogo é fundamental. Escutar esse outro com atenção e com acolhimento. Escutar esse outro se perguntando o que é que essa pessoa está me dizendo e dessas coisas que ela está me dizendo, o que é que eu posso corresponder. E quando eu for responder, tem umas frasezinhas muito legais nesse momento. Pelo que eu estou entendendo, né, você pode responder assim.
Pelo que eu estou entendendo, você está me dizendo que se sente, por exemplo, abandonado por mim. Abandonado sem minha atenção, sem meu carinho. É isso que você está me dizendo? Ou então, se eu estou entendendo o que você está me dizendo, você está me dizendo que eu não compreendo a sua forma mais fechada, mais sintética, mais objetiva de funcionar. É isso? Então, na medida que a gente apara o diálogo, ou seja, eu vou, a partir dessa pergunta, eu vou confirmar se eu estou entendendo bem. Então, a partir dali, nós vamos passar para uma segunda fase do diálogo. Quer dizer, o que é que eu posso fazer a partir daqui para responder às suas demandas, às suas reivindicações? Se você vê que o diálogo ele tem uma evolução. Você parte num diálogo de uma colocação das dificuldades. Um segundo momento, você identifica quais as dificuldades que estão sendo colocadas. Num outro momento, você vai identificar o que você pode fazer para corresponder às demandas que essa pessoa está te colocando. Então, o diálogo ele evolui. Então, normalmente, se tem diálogos que não evoluem. Fica num debate, numa troca de farpas, de acusações, e essas acusações vão se multiplicando e muitas vezes vão superdimensionando, porque às vezes era uma pequena queixa e no final de uma conversa desse tipo vai virando grandes e antigas queixas. Então, o diálogo não evoluiu, ele não foi zerado no sentido de você começar identificando quais as dificuldades que você está tendo em relação ao outro, como cada um está escutando essas dificuldades e depois o que cada um pode fazer para amenizar essas dificuldades. Então, numa situação de crise, é importante investir no diálogo com os filhos também. Outra situação que eu tenho acompanhado, que está acontecendo muito frequentemente, são as crianças que estão fora da escola. Então, essas crianças estão em casa, que não era o normal isso, normalmente o que era? Pai e mãe trabalhando fora de casa, as crianças na escola, e depois se encontravam à noite, se encontravam em um outro período do dia, para fazer os deveres, para brincar, para resolver coisas da casa, coisas domésticas. Mas hoje está uma situação diferente. Os nossos filhos estão em casa, ao mesmo tempo, cada um, pai e mãe, vai tendo que trabalhar muitas vezes em trabalhos em casa, né, trabalho home office, e essas crianças estão ali também, mas as crianças pequenas. E isso pode gerar uma irritabilidade, né, pode gerar uma impaciência, uma irritabilidade. O pai e a mãe não sabem como é que faz com essas crianças. Então, uma das coisas muito importantes que eu gostaria de, quase que uma sugestão. Claro, pai e mãe vai ter que organizar a disciplina da casa, mas alguns momentos reservados para brincadeiras. Que esse pai, que essa mãe, ou seja, só a mãe ou só o pai, ache um momento para brincar com essas crianças, para trocar, para sentar no chão, para fazer um quebra-cabeça, para fazer um desenho. Por que isso é valioso? Mesmo que seja 1 hora por dia, 1 hora, 2 horas no máximo, mas aquele alimento que aquelas crianças vão receber, aquela linguagem que vai estar sendo trocada ali ao mesmo tempo, a criança, o adulto, os adultos vivendo a sua própria criança, porque nós também temos a nossa criança como adultos, mas essa criança interna muitas vezes ela é execrada, ela é expulsa da nossa vida psíquica. Que tal que se nesse momento de crise que você possa resgatar essa criança, sentar com seus filhos, brincar, inventar brincadeiras, inventar teatro, inventar dança, inventar desenhos, inventar brincadeiras de boneca, de fazer chazinho de boneca. Então, isso tudo são oportunidades que a crise está oferecendo e a gente muitas vezes não aproveita a oportunidade e vê só o lado ruim. Claro, é difícil mesmo ter 2, 3 crianças em casa e pai e mãe ter que estar trabalhando remotamente e as crianças impacientes porque também estão em casa.
não estão vivendo essa energia na escola, não estão podendo encontrar os amiguinhos, etc. Agora, pode ser uma oportunidade também. Pode ser uma oportunidade de pai e mãe, de adulto, resgatar essa criança interior. Acionar seus mecanismos de alegria, de brincadeira, de interação. Sabe, é tão importante isso. Eu me lembro bem quando meus filhos eram pequenos, quando eu chegava, eu trabalhava sempre trabalhei, né, no hospital, em consultório e tal. Eu chegava em casa, tirava a roupa de rua e ia para o chão com esses meninos. Sabe, eu tenho 2 filhos, ia para o chão. E essa brincadeira não parava, porque aí eu botava aquela roupinha de casa mesmo, ficava descalça, ia para o chão brincar. Nossa, era tão importante isso para mim e eu acredito que foi muito importante para eles, porque hoje, quando eu converso, eles já são adultos, eles têm lembranças desses momentos de brincadeira. A criança, ela, mesmo que seja importante para ela, o cuidado, comida, tomar banho, não sei o que, isso é importante, porque como adulto a gente sabe que é importante, mas o que a criança lembra são aqueles momentos lúdicos, aqueles momentos de troca, aquele momento de brincadeira, que pai e mãe possam estar naquela mistura mesmo das crianças, né? Da criança que está dentro de cada adulto e da criança dos próprios filhos. Então, uma dica é isso, vamos achar esse tempo dentro do nosso planejamento de família, achar esse momento para brincar. Porque quando a gente está vivendo aquele momento, que seja 1 hora ou 2, aquilo vai ser alimentado, as crianças vão trabalhar a própria ansiedade delas, porque elas estão percebendo que naquele momento o pai e a mãe estão abertos para elas. Elas vão perceber que aquilo ali foi algo que elas ganharam, foram presentes que os pais deram para elas naquele momento. E aquele presente, aquela oportunidade, aquele momento de brincadeira, de lúdico, de troca, de não estar pensando em responsabilidade, não estar pensando que tem que amanhã pagar uma conta. Amanhã você pensa em pagar a conta, amanhã você pensa em ir no supermercado, que vai precisar mesmo. Mas naquele momento esteja ali presente, porque a criança percebe. A criança percebe quando a gente está presente. Se a gente está com ela e ao mesmo tempo o nosso pensamento está virando um monte de cobranças, a criança não vai sentir que nós estamos ali verdadeiramente com elas. E isso que eu estou falando de brincar com as crianças, ir para o chão, acionar, deixar a casa desarrumada naquele momento, não tem problema. Uma criança é muito mais feliz pelo momento que você doa a ela de brincadeira do que quando você está arrumando uma casa. Eu acredito nisso, eu realmente acredito nisso. Acredito que a doação é aquela oportunidade de troca com a criança, quer seja uma criança pequena, quer seja um adolescente. Assistir um filme com um adolescente, aqueles filmes que ele gosta. Esses dias eu assisti toda a série The Flash com a minha neta de 21 anos, que não é tão pequena assim. Mas foram momentos maravilhosos. Ela estava aqui em casa nesse período. Nós todos os dias, quando a gente terminava as nossas tarefas, nós íamos assistir 1, 2, 3 capítulos do The Flash. É um filme para adolescente? Pode ser, mas aquilo me fez muito bem. Me fez bem porque eu gosto desses filmes de ficção, de super-heróis, e também porque estava com a minha neta conversando, ela me explicando, muitas coisas eu não entendia, mas ela já sabia sobre isso, e me explicou. Então foram momentos de muita conexão. Então é importante nós sairmos do nosso pedestal de adulto e ir para essa criança, ir para esse adolescente, para o mundo do adolescente. Porque muitas vezes os pais só entram em contato com um adolescente quando é para brigar, para reclamar, para julgar. Então vamos equilibrar um pouquinho isso, vamos entrar no mundo do adolescente ouvindo as músicas que eles escutam, assistindo os filmes e as séries que eles gostam, falando de coisas sobre as nossas experiências de vida, sem necessariamente estar dando conselho.
Então, isso tudo que eu estou falando, né, de brincar com a criança, de viver coisas que o adolescente gosta, junto com esse filho adolescente, isso é uma forma de prevenção de doenças psíquicas, de desentendimento, de afastamento do adolescente e da criança. Então, eu considero isso uma prevenção, uma forma de promoção de saúde. Promoção da relação pai, filho, mãe, filho, promoção do bem-estar desse filho, promoção de um campo de energia saudável, de relação saudável. Muitas vezes eu escuto isso, né, como dentro da minha área eu tenho assim essa oportunidade de escutar o coração das pessoas e vejo os pais muito preocupados com coisas materiais, de dar coisas, de arrumar casa, de estar dando presentes o tempo todo, material, mas não é isso que realmente ajuda uma criança a se desenvolver. A criança precisa do nosso tempo, precisa da nossa alegria, precisa da nossa criança que está dentro de nós e que a gente muitas vezes deixa ela abafada. Uma criança, um adolescente precisa do nosso lado, criança e de adolescente, porque nós fomos adolescentes, sabemos o que é ser adolescentes, né? E se não conseguimos viver a adolescência de uma forma plena, vamos resgatar isso agora, nesse momento. Vamos viver coisas interessantes com esses filhos? Me perguntam sempre, como é que eu faço para prevenir uma depressão no meu filho, já que eu tenho uma depressão? Então a resposta é sempre essa, meus amigos. Vamos viver a alegria junto com o filho, vamos diminuir as cobranças, vamos diminuir o medo de que ele tenha depressão, porque esse medo também vai prejudicá-lo. Vamos viver o lado saudável que tem dentro de mim, com certeza uma pessoa mesmo com depressão tem um lado saudável, porque ela tem a consciência do que é ser saudável, do que é se relacionar de uma forma saudável. Então esse filho, essa filha precisam minimamente conviver com um lado saudável mesmo de um pai ou de uma mãe que esteja vivendo um processo depressivo, percebe? Então, se para você é possível nesse momento, você parar um pouquinho de ficar remoendo as questões da depressão e começar a ver o que é que esse filho naquele momento precisa, olhar no olho dele. Uma das coisas assim, que mais prejudica uma criança quando tem uma mãe ou um pai depressivo é porque ela não se sente olhada. Uma criança que convive com uma mãe depressiva, sobretudo uma mãe que para a criança aquele olhar de mãe é quase construtivo, constitucional do seu ser, né? Então é a falta do olhar. Porque uma pessoa depressiva, como eu já falei em outras falas minhas, a depressão ela é egoísta. Ela tira a pessoa do contato com o outro. A pessoa que está vivendo uma depressão, muitas vezes, ela fica tão centrada no próprio umbigo que ela deixa de acolher o outro, até com o olhar ela deixa de acolher o outro. A depressão leva a esse centramento no umbigo porque a dor é grande. Eu sei, a dor de uma depressão é uma angústia, é uma dor, é uma ansiedade, são pensamentos negativos, isso dói muito, isso é um sofrimento psíquico intenso. Mas eu acho que se a gente tomar consciência disso, dizer, pelo menos eu vou abrir um espaço mínimo, abrir um cantinho ali para eu poder acolher esse filho naquele momento que ele está precisando do meu olhar, está precisando do meu carinho, pegar na mão desse filho, né? Olhar para ele e dizer, olha meu filho, nesse momento eu estou vivendo uma doença, dependendo da idade você vai explicar de uma forma apropriada. Estou vivendo uma doença, uma situação que eu estou me tratando, mas eu gostaria que a gente pudesse estar mais presente. Eu queria que você me ajudasse a lhe ajudar, a estar com você, a brincar com você. A criança vai saber fazer isso, mas o pai e a mãe têm que pedir, tem que sinalizar para essa criança que mesmo que ela esteja, a mãe ou o pai, esteja com alguma dor
que está puxando ela para o seu próprio umbigo, mas ela tem algo, uma luzinha dentro dela que quer fazer contato. E a criança ela é muito generosa. Os pesquisadores, os terapeutas, né, os grandes estudiosos do psiquismo humano dizem que a fase que mais amamos, que mais doamos, que mais estamos disponíveis para o outro é durante a infância. Então a criança é generosa. Então se o pai ou a mãe acionar, abrir esse canal de comunicação com essa criança, com esse adolescente também, dizer, olha meu filho, minha filha, o adolescente você já pode ser mais claro, né? Dizer, olha, eu estou vivendo essa depressão, está difícil para mim, às vezes eu fico irritada por causa da depressão, inclusive quero lhe pedir desculpas por essa irritabilidade, mas eu quero lhe dizer também que eu gostaria de ter um canal com você, que você me peça algo que eu possa trocar com você, que você me ensine a sair desse lugar escuro que eu estou. Então, aí mais uma vez eu estou falando do diálogo, né? Usar a linguagem da criança, usar a linguagem do adolescente, usar a linguagem do jovem, do filho também jovem, e poder fazer esse diálogo, claro, cristalino, sem medo de estar dizendo alguma coisa, porque nada melhor do que a verdade naquele momento, de que a abertura de espírito, de que a diminuição dos preconceitos, de que assumir realmente que precisa de ajuda, inclusive daquele filho, daquela filha. Nós estamos vivendo essa pandemia, esse Covid chegou nas nossas vidas e ele está ressaltando coisas fundamentais. Primeiro, a valorização do que realmente vale a pena valorizar. O desapego das coisas materiais, o desapego das coisas externas e focarmos na nossa vida interna e da nossa família e daqueles que amamos. E da possibilidade também de ajudar a humanidade. Mas falando particularmente da família, é um momento da gente poder resgatar coisas que inclusive estavam perdidas em algum lugar. E o Covid, mesmo com a sua virulência, está trazendo algo importante, olhar para o que realmente importa. Então é esse momento de resgatar o contato com esses filhos pequenos, brincar com esses filhos, achar esse tempo, abrir esse espaço para viver a sua própria criança quanto adulto e a criança dos seus filhos que estão precisando dessa troca, dessa parceria. Resgatar o contato com os adolescentes, que muitas vezes ficam no seu quarto fechado, porque quando o pai ou mãe vai falar com eles, só vai para reclamar, para dizer que deixou o sapato fora do lugar, deixou roupa jogada no chão. Mas vamos achar um diálogo, vamos achar uma comunicação de coração para coração. Vamos achar uma forma de dizer para esse filho adolescente que músicas você gosta de escutar. E você separar meia hora do seu dia para escutar músicas que o seu filho gosta de escutar. Por exemplo, um filho jovem que está numa faculdade, que está buscando emprego, achar um tempo para escutar esse filho das suas dificuldades de começar a vida lá fora. Então é momento da gente focar naquilo que realmente é importante, que são os valores humanos, o bem, o bom, o belo e o justo. Então esses valores nós podemos resgatá-los dentro da gente próprio, dentro de nós mesmos, mas também na relação, no diálogo, no contato, no olhar. Então esses valores são valores que realmente nos fazem humanos, né? Comprar um carro, será que isso nos faz mais ou menos humanos? Ter um emprego que ganha mais dinheiro, ou ter coisas materiais, joias e etc, etc. Será que isso nos faz mais humanos? Ou o que nos faz humano é exatamente essa capacidade de troca, de afeto, de amor, de interação pessoa a pessoa, que seja dentro da família, que seja com os amigos, que seja tentando entender o sofrimento da humanidade nesse momento. É isso que nos faz humano.
Então, é nesse momento, vivendo essa crise, vamos voltar para esse foco do verdadeiramente humano, que é o foco da amorosidade, da generosidade, da compaixão, da troca, da disponibilidade. Abrir mão das verdades. Porque muitas vezes eu acompanho, né, eu atendo adulto basicamente, mas acompanho os adultos que têm filhos adolescentes, por exemplo. Muitas vezes esses adultos se aproximam dos adolescentes para estar o tempo todo dando conselho, reclamando, falando, dizendo que é o melhor, que tem que fazer isso e aquilo. Que tal se começar a primeiro selecionar o que é realmente importante nesse relacionamento, como pai e mãe, que são responsáveis pelaquela criatura humana, e selecionar e focar nesse contato, porque aquela criança, aquele adolescente vai escutar a nossa capacidade de troca e de afeto. Isso é uma linguagem universal. O afeto, o amor, o carinho, a troca profunda de coração, todos nós entendemos, mesmo com que se fale línguas diferentes, mesmo que falemos coisas absolutamente diferentes do nosso contexto, né? Mas é uma linguagem universal. Quando nós falamos de afeto, quando nós falamos pelo coração, nós estamos falando algo que com certeza esse outro está entendendo. Uma criança de 1 mês de idade vai estar entendendo quando você faz carinho, você brinca com ela, você diz que ama ela. Ela não está entendendo racionalmente, mas ela está absorvendo aquilo profundamente. Começar a elogiar as qualidades dos seus filhos, começar a elogiar a qualidade da sua esposa ou do seu marido, começar a elogiar as pessoas que se cercam e ressaltar os aspectos positivos, porque isso vai abrir um diálogo. Quando a gente ressalta um aspecto positivo, você abre um canal até para ajudar essa pessoa em situações que ela pode não estar fazendo o melhor dela, né? Então, nesse momento de crise, a coisa mais importante que nós precisamos ressaltar é descobrir o que realmente vale na nossa vida como ser humano. E dentro disso é encontrar possibilidades de contato, de diálogo, de troca, sairmos daquele pedestal de verdade, de dar conselho, de julgar, de carregar ressentimentos, porque o outro é que errou, e dizer assim, o que eu posso, nesse momento, encontrar um canal de sintonia, de ressonância com esse outro. Porque nós temos campos vibratórios, vibracionais no nosso corpo, na nossa mente, que faz essa troca acontecer. Então a gente pode, nesse momento, no lugar de ficar só pensando nos perigos, nos medos, nas ameaças, dizer assim, o que eu posso ser melhor nesse momento? Como é que eu posso abrir minha energia para trocar a minha energia positiva com o outro? A desejar bons propósitos, a querer ser integrada mais nos pensamentos positivos e no desejo que essa pessoa também se transforme positivamente. Escutar músicas que te elevam a tua vibração como pessoa. Escutar mensagens positivas, no lugar de ficar assistindo televisão e ouvindo o tempo todo mensagens negativas, de todo o tempo de situações caóticas. Ok, precisamos nos informar, mas não precisa ser o dia inteiro, né? Então, nesse momento, vamos aproveitar, temos muitas coisas interessantes para fazer, né? Temos construir a nossa vida interior, fazer uma meditação pelo menos 1 a 2 vezes por dia, 5 minutos que seja, fazer uma caminhada, um exercício físico, tomar um sol, conviver mais com as pessoas, mesmo através de telefone, de redes digitais. Mas é importante a gente ter essa dedicação nesse momento, de conversar coisas interessantes, escutar coisas interessantes, quer seja de pessoas que estão falando sobre a gratidão, que estão falando sobre a capacidade humana de dar saltos, de evoluir, de ser pessoa, de sermos melhores como pessoa.
É um momento de trazermos de dentro daquilo que temos de melhor para colocar em prática, colocar na relação com o outro. Então, se uma relação de casal está tendo problemas, já vinha tendo problemas, mesmo antes do Covid, pode ser que nesse momento do Covid, essas situações, esses desentendimentos aflorem. Então, é momento de começar a conversar com esse companheiro, com essa companheira. E colocar bem, olha, nós estamos vivendo algumas dificuldades, eu estou preocupada porque nós estamos aqui, quem sabe se não seria a nossa oportunidade de conversar sobre isso. Porque muitas vezes os casais não conversam, né? Ficam só nas conversas objetivas da vida, de comprar isso, de fazer aquilo para casa e tal, mas não conversam sobre o coração. Vamos reservar um tempinho também para conversar sobre o nosso coração e escutar o coração do outro? Vamos reservar um tempo para atualizar. Tem um terapeuta, né, que é da linha humanista, inclusive já é falecido, Carl Rogers, que tem um livro que ele fala da atualização. Ou seja, nós precisamos permanentemente nos atualizarmos e nos atualizarmos em relação ao outro. Porque num casamento, numa relação a dois, muitas vezes nós vamos nos afastando, cada um vivendo as suas experiências, suas buscas intelectuais, emocionais e até existenciais, e vai se perdendo essa conexão. Então, é um momento de atualizar. Então, vamos botar essa palavra na nossa agenda, na nossa vida, atualizar a si mesmo. O que é que eu caminhei até aqui? O que é que eu posso fazer daqui para frente? O que é que esse momento presente está me ensinando para eu poder me transformar daqui para frente? Atualizar o que o outro tem também aprendido na vida dele. Quantas vezes você já perguntou a seu marido, a sua mulher, ao seu companheiro, sua companheira, o que é que ele tem feito, o que é que ele tem pensado, o que é que ele tem sonhado, né, como aspiração, como desejo, como vontade? Será que esse diálogo tem acontecido entre duas pessoas que estão vivendo um amor? Então, é uma pergunta, né? Então, vamos atualizar isso, vamos querer saber o que essa pessoa tem pensado, tem sonhado, tem refletido. É tão bom, né, a gente escutar essas atualizações do outro e também atualizarmos o outro das nossas caminhadas. Porque, às vezes, mesmo vivendo na mesma casa, nós estamos nos afastando. Então, é fundamental, num momento de crise, no momento que lá fora tem toda uma situação acontecendo, vamos se voltar para esse essencial que está dentro de mim próprio, está dentro das minhas relações profundas, das minhas relações de amor, das minhas relações de carinho, de cuidado, e eu vou focar nesse momento presente de uma forma verdadeira. Não é só tomar conta da casa, passar álcool, gel, etc. Não é isso só. Isso é importante porque é o protocolo, tem que ser feito. Agora, o que é que eu posso, além disso? O que é que eu posso me transformar num ser humano melhor, investindo na minha capacidade de escuta? Porque uma das coisas mais difíceis da nossa vida é escutar o outro. Parece tão óbvio, né? Mas escutar o outro verdadeiramente quer dizer escutar as razões, escutar as reflexões, escutar os sonhos, escutar os projetos dessa outra pessoa, escutar as demandas, escutar as queixas, escutar aquilo que o outro está dizendo que precisa de mim. Eu estou escutando isso. Então, esse momento é um momento de crise, mas é um momento de transformação. A transformação, ela vem como uma forma de resiliência, que é uma capacidade de a gente transformar o que está vivendo, o sofrimento que está vivendo, numa competência, num crescimento, numa capacidade de evolução, ir além, superar nossos limites, nossas fronteiras que estavam limitando a nossa capacidade de percepção e conquistar novos patamares para si mesmo, para os que estão mais próximos e também para a humanidade. Porque quando a gente cresce, quando a gente se torna uma pessoa melhor, aqueles que estão à nossa volta
principalmente os filhos que vão aprender conosco, vão se tornar pessoas melhores e também a humanidade vai se beneficiar com isso, com certeza.